TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Feliz Ano Novo! Ainda é tempo de desejar Feliz Ano Novo. O programa Rosina de AZ de hoje vai falar de alguns elementos da comunicação. Por que eu trouxe este tema para o programa de hoje? Porque tem muita gente estudando para o concurso da CONDEP. E esse é um dos conteúdos que vocês precisam relembrar, né, estudar novamente para poder fazer uma excelente prova. Mas antes eu quero lembrar que a TVC, a TV do Correio da Manhã, tem transmissão para Friburgo, Teresópolis, Pati de Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, além de Petrópolis. Ah, mas eu não assino a Tech Cable. Ok, sem problema. Você pode acompanhar toda a programação pelo site da TV, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Se você perdeu o programa de domingo, as reprises do Rosina de AZ, quer dizer, acontece uma reprise às sextas-feiras, 10h30 da manhã. Ou o programa da semana, que é sempre novo, aos domingos, 5h30 da tarde. E quem quiser participar, mandando sugestões de pauta, tirando dúvidas, pode mandar sua dúvida para o meu WhatsApp ou no meu Facebook, Rosina de AZ ou Rosina Bezerra de Mello. O número do WhatsApp está aí, 992-950031 e o DDD é 24. E agora eu quero lembrar aqueles que estão fazendo concurso para a CONDEP, que vão prestar a prova para a CONDEP. Eu estou oferecendo um curso gratuito, online, só da parte de língua portuguesa. Como que você se inscreve? Você manda o seu nome e até que série você estudou para que eu possa colocá-lo na turminha. Já tem turminha, já comecei. Só que a primeira aula foi toda a explicação do conteúdo e de como eu vou organizar o curso, porque o tempo é muito curto. Nós só temos até meados de fevereiro para estudar todo o conteúdo de língua portuguesa. Já teve a primeira aula, mas a segunda aula acontece terça e quarta-feira. Terça para ensino fundamental, quarta-feira para ensino médio. Você pode mandar seu desejo de inscrição pelo WhatsApp, DDD 24 992 950031. Faça isso, porque daqui a pouco não adianta mais eu aceitar, porque você vai ficar com defasagem de conteúdo. Todo dia eu coloco uma tarefa explicativa. Você pode ler e entender e realizar a tarefa. Todo dia tem uma tarefa. E aí na aula, não importa o tempo que vai durar a aula, eu posso ficar 2, 3, 4 horas na quarta-feira com ensino médio, na terça-feira com ensino fundamental, que eu vou explicando e tirando a dúvida de todos. Combinado? Aguardo você, já tem 2 turminhas funcionando. Vamos lá! E aí, como eu falei, eu vou trabalhar hoje um pouquinho de comunicação, elementos da comunicação. Você sabe o que é comunicar? Comunicar é você tornar comum aquilo que você está pensando, você vai fazer o outro pensar e conseguir imaginar o que está na sua cabeça. Se eu falar para você que eu estou imaginando uma bolsa, eu tenho uma imagem mental de bolsa. Quando eu falei bolsa, você imaginou uma bolsa. Mas essa bolsa que você imaginou é a mesma que está na minha cabeça? Não.
Não tem como, você só vai saber se eu detalhar, se eu descrever, se eu der os detalhes dessa bolsa. Então vamos imaginar uma bolsa branca de couro, grande, bem grande, daquelas que mulher gosta de colocar tudo dentro. Foi essa bolsa que você imaginou? Não foi, né? Então, comunicar é eu fazer você imaginar, você conseguir ver, visualizar mentalmente aquilo que está na minha cabeça. E aí, quem não consegue fazer isso, cria uma falha na comunicação. Mas vamos ver como isso vai acontecendo. E tem aqui uma frase que eu gosto de falar, porque as pessoas têm dificuldade de escrever. E o que acontece? Aprender a escrever é exatamente aprender a comunicar, aprender a pensar, organizar o pensamento de tal maneira que você coloque esse pensamento organizado num papel e quem lê consiga entender exatamente aquilo que você quis dizer, aquilo que você estava pensando. Exatamente como o exemplo da bolsa que eu dei a vocês. Falar é sempre mais fácil. Mas vamos lá. Quais são os elementos da comunicação? O que eu preciso ter na minha comunicação para que eu consiga, de fato, me comunicar com você? Se eu não souber usar bem esses elementos da comunicação, eu não vou conseguir me comunicar adequadamente com você, principalmente se for uma comunicação escrita. Então, os elementos da comunicação, o primeiro deles, eu posso, não há hierarquia aqui, é que eu organizei assim, dessa forma, eu coloquei o primeiro como a mensagem, mas está aí tudo nessa imagenzinha dos elementos da comunicação, está tudo aí. A mensagem é aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero passar, o que eu quero transmitir, tá? É tudo que eu quero passar. A língua é o código que eu vou usar para transmitir essa mensagem a você. Então, nós temos a língua formada por essas regras e essas combinações, são regras combinatórias, que são específicas de cada região, de cada comunidade, a gente chama de comunidade linguística, de cada comunidade falante. Então, na França, a língua que se estabeleceu foi o francês. Em Portugal, o português. Na Espanha, o espanhol. Na Alemanha, o alemão. E assim, na Inglaterra, o inglês. E várias comunidades de falantes foram organizando os seus idiomas. Para o próximo programa, eu trago a origem desses idiomas, a árvore genealógica desses idiomas. Vamos lá. Depois da mensagem da língua, eu tenho a linguagem. Ai, qual é a diferença entre língua e linguagem? A linguagem é a forma como eu utilizo esse idioma, essa língua. Então, vamos lá. São esses sinais. Eu posso usar a linguagem de sinais para me comunicar com surdos. Eu posso utilizar o código Morse para me comunicar por telegrafia, à distância. Então, a linguagem, eu posso me comunicar por gestos. Quem já viu o ator que faz mímica, e quando criança a gente brinca de mímica, a gente tenta comunicar uma mensagem por meio dos gestos. Então, a linguagem usada é a linguagem corporal. O código. O que seria o código? O código é um conjunto de sinais. E aí vai ter mais à frente um exemplinho de código para você. Então, espera um pouco. Então, vamos dar um exemplo mais prático, antes de eu mostrar o outro exemplo, o código de trânsito. Como é que você entende o código de trânsito? Não é só lendo o manual. Você tem pela rua vários sinais explicando. Você tem o semáforo, que uma luz é verde, que você pode passar.
a outra luz é amarela para você ter atenção, porque provavelmente você vai ter que parar, o sinal vai fechar. A vermelha indica que você tem que parar, porque o sinal fechou. São os sinais do Código de Trânsito. Então, o código é essa linguagem usada com sinais que a gente usa para se comunicar. É uma linguagem também. Aí eu tenho o nível de linguagem. O nível de linguagem, ele não é assim tão amplo, mas ele é determinado por ser formal ou informal. Dentro do informal, nós temos uma variedade enorme que eu vou mostrar aqui. No formal é aquela rígida, padrão, é o que o povo tende a chamar de culta, mas não quer dizer que é culta, ela é dentro das regras. Ela fica limitada às regras. Eu não posso, não devo, se eu tenho que usar a linguagem padrão do meu idioma, da minha língua, eu tenho que me ater às regras oficiais daquele idioma. Então, você que vai fazer concurso, se está lá, use, vamos supor que tenha uma questão discursiva. Eu acho que no da Condep não tem, talvez no ensino superior, no nível superior. Mas ele pode botar na questão, mesmo de múltipla escolha, de acordo com a língua padrão, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta, qual a opção incorreta ou qual a opção correta. Então, você tem que saber a norma padrão. Você é obrigado a conhecer a linguagem oficial do nosso idioma, que é a língua padrão, que está lá explicada nas gramáticas. E o tipo de linguagem, ele tem a ver com a combinação que eu faço dentro do meu idioma. Então, eu posso usar. Eu vou dar agora um exemplo da língua, uma imagem que eu tenho. A primeira imagem de língua, eu tenho primeiro keep calm, que é língua inglesa. Depois está lá no português, diga não às drogas. Quem fez essa imagem esqueceu de botar a crase no as. Aí tem outras línguas, um exemplo de outras línguas, todas elas dizendo bom dia, porque é uma forma de expressão humana. Aí está lá, bonjour no francês, good morning do inglês, buenos dias no espanhol, guten Morgen no alemão, bom dia no português, aí eu não sei falar holandês não, e buongiorno no italiano. Então, eu tenho que em cada idioma, cada língua dessa, tem uma forma de dizer bom dia, mas é humano, gente. Eu digo que a linguagem é uma necessidade humana de comunicação. E cada povo criou a sua forma de comunicação. Aí eu tenho agora uma amostra da linguagem de sinais, que é a linguagem de sinais que a gente usa com surdo, é uma linguagem gestual, é um tipo de linguagem. A linguagem de sinais é um tipo de linguagem, é um tipo de código. Tenho, quando falha a mensagem, aí eu botei aqui a mensagem, eu trouxe duas frases para vocês entenderem quando a mensagem não funciona. E como é importante eu organizar o pensamento antes de escrever. Essas duas frases foram tiradas de um livro publicado já há uns 20 anos por um delegado. Quando ele se aposentou, ele resolveu consultar dentro dos livros de registro de ocorrência as falhas na linguagem. Dentro do registro de ocorrências do policial, o policial que foi lá e registrou aquela ocorrência no livro. E aí ele usou dentro desse livro as falhas na comunicação. E ele explicou que muitas vezes pela pressa com que o policial está fazendo o seu registro. Aí eu vou ler para você a primeira frase, preste atenção que foi registrada assim. O veículo, botou uma vírgula, durante o acidente, outra vírgula, tá certo, não está errado. Teve amassamento. Então, amassou o veículo. Sendo que não podemos colher melhores dados.
Então, colher informações, entrevistar alguém. Devido à vítima haver fugido a galope. Gente, quem foi a vítima? Você consegue descobrir? A vítima fugiu a galope. Aí vamos outra ocorrência, tem várias, e aí você para pensar na comunicação, na qualidade da comunicação. Chegando ao local, encontramos a vítima caída ao solo, aparentando ter cometido um homicídio contra a si mesmo. Contra a si mesmo. Quem comete homicídio é alguém que mata outra pessoa. No caso, o policial registrou que a pessoa cometeu homicídio contra si mesmo. Tem um outro nome para isso. No caso, o policial devia estar nervoso e esqueceu de dizer, aparentando ter cometido um suicídio, que era o correto. Então, até as palavras que nós usamos para a nossa comunicação, elas fazem diferença no entendimento que o outro terá. Então, escolher a palavra certa é fundamental. E até organizar o pensamento. Como na primeira frase, o veículo se acidentou, ficou amassado, atropelou um cavalo, um burrico, uma égua, um animal. É mais simples, não precisa falar tanto. Aí agora eu tenho um exemplo de código, coloquei aqui para vocês o código Morse, que é também uma forma de linguagem, porque toda linguagem exige um código, exige sinais. E os sinais formam o código, o conjunto de sinais forma um código. Cadê o código? Ele vai botar aí para você, o código Morse aí. Ó, tá aí o código Morse. Bom, aí eu tenho o nível de linguagem. O nível de linguagem pode ser formal ou informal. E aí, repare, olhe bem para essa imagem vai ficar aí mais um pouquinho. O cara foi à praia. Como ele se vestiu para ir à praia? De terno e gravata, completamente fora de contexto. E olha só o que ele fala. Veja, que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Movimentos elípticos. Isso é uma linguagem de surfista? Isso é uma linguagem formal. Meu caro amigo, pegá-la-emos, que está flexionando o futuro. Neste instante ou mais tardiamente. É assim que eu falo na praia com um grupo de surfistas? Essa linguagem tão formal, ela está adequada ao ambiente, ao contexto? Não, não está. Então, a linguagem formal eu tenho que saber para usar em determinados contextos. Aí na praia eu teria que usar um calção de banho, uma roupa de surfista mesmo, de mergulho, e não falar com esse linguajar. Usar a linguagem própria do grupo de surfistas por conta dos movimentos que eles fazem, as manobras nas ondas. E aí, vamos agora ao nível informal oral. Tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou tentar ler um texto do Jô Soares, que ele escreveu brincando com o português, que é assim. Ele vai dizer que o português é fácil de aprender, mas é difícil de falar e de escrever, mais ou menos isso. Pois é, o português é muito fácil de falar, de aprender, porque né, é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. É um humor do Jô Soares, que Deus o tenha, brincando com a diferença entre escrever e falar. Não vou ler tudo, mas está aí para vocês se divertirem um pouco, procurem na internet. E aí nós temos o tipo de linguagem. Tipo de linguagem são só 3. A linguagem verbal, como aparece aí, a linguagem mista, que mistura desenho, música com a linguagem verbal, que é a com palavras, e a linguagem não verbal,
que é quando não tem palavras. Pode ter desenho, cor, música, som, linguagem gestual, sem eu falar nada. Isso tudo é linguagem não verbal. A não verbal não tem palavras. E antes de continuar, eu vou chamar o nosso intervalo e fica aí, porque no próximo bloco, que será rapidinho, eu vou falar de variedades linguísticas. Fica aí, não vai embora não. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora o segundo bloco do Rosina de AZ de hoje, eu vou comentar sobre variedades linguísticas. No primeiro bloco, eu estava falando sobre elementos da comunicação, comunicação formal e informal, e só para esclarecer, a linguagem que eu uso aqui é basicamente informal, oral. E aí, as variedades linguísticas, elas são variações da forma de falar que tem um contexto. Lembra o caso do surfista e o outro que foi lá pegar surf de terno, gravata e falando com toda a formalidade possível? Então, o grupo de surfistas, ele tem uma linguagem social, específica daquele grupo. Então vamos lá, quais são as variedades linguísticas que eu tenho combinando dentro da sociedade, da comunidade de língua portuguesa? Eu tenho a linguagem padrão, que é aquela da norma culta, aquela gramatical, a linguagem da gramática, toda formalzinha. A do cara de terno e gravata, que estava falando de forma formal. Eu tenho a regional, que é a forma como o nordestino fala, que é diferente do nortista, que é diferente do sudeste, que é diferente do sulista. Tem a forma social, que é de acordo com o grupo social a que eu pertenço. Tenho a etária, que tem a ver com a minha idade,
né? A criança tem um modo de falar, o adolescente tem outro, o adulto tem outro modo de falar, o universitário tem uma linguagem própria e isso vai se modificando de acordo com os grupos sociais. O profissional, o policial tem termos específicos, que a gente também chama de jargão, o médico tem um jeito de falar, o professor tem outro jeito, e isso vai compondo as variedades, mas é tudo o mesmo idioma. E eu incluí na variedade a linguagem neutra, porque pertence a um grupo social que tem que ser reconhecido como grupo, mas a linguagem deles não deve ser imposta como linguagem oficial, mas reconhecida como uma variedade linguística. Que eu falei da questão no programa passado da linguagem neutra. E aí vamos ver, variedades linguísticas, a primeira imagem, eu tenho um gaúcho falando mais bar, né, aquela coisa, aquela forma do gaúcho falar, e o outro lá, como é que é? Chamando ele de tu é grosso, não fala nem correto, em vez de tu és, fala tu é. Aí eu tenho agora uma demonstração da variação social, e aí eu usei um quadrinho do Maurício de Souza, que eu gosto muito, que é o Chico Bento. O jeito do Chico Bento falar, de acordo com a sua região do interior do país, e o modo da professora falar. Então, isso é uma linguagem social e é também, ao mesmo tempo, regional. Aí tem uma mostra da linguagem da faixa etária, que é a criança aprendendo a falar. Tem também uma mostra da linguagem social e etária, que você tem dois jovens aqui, um falando, e aí, mano? E o outro, hi, brother. Então, que é uma linguagem típica também de jovens, que é diferente da linguagem de um profissional. Deixa eu ver qual é a próxima aqui, porque agarrou. Aí eu tenho outro exemplo de uma regional, que é um baiano conversando com um gaúcho. Você imagina, o baiano está lá na rede, aquela coisa lenta, a forma de pronunciar é mais lenta, a forma do gaúcho é mais enfática. E aí está lá os dois batendo papo, cada um com a sua linguagem, mas como tudo é português, eu vou entender todas as variedades linguísticas. E aí, por fim, eu botei a imagem de quadrinhos, tudo está na internet, é tudo domínio público, de um jargão profissional. O médico faz a consulta para o paciente e vai explicando o que ele tem, usando os termos médicos. E o cara se apavora com aquilo tudo que o médico falou. Ele se apavora, achou que estava morrendo, perguntou, eu estou morrendo? Quanto tempo eu tenho de vida? Aí o médico falou, você tem apenas um furúnculo, é uma espinha mais profunda, um furúnculo. E aí ele fica mais tranquilo. Então a linguagem médica nós também não entendemos. Então cada grupo social tem sua linguagem. E aí eu tenho a gíria ou jargão, que é o que compõe essas variedades linguísticas. Eu tenho a gíria do skatista, eu tenho a gíria do surfista, eu tenho as gírias ou jargões próprios do médico, próprio do policial, próprio do professor. Cada profissão tem o seu grupo. E agora nós estamos aprendendo a conviver com a linguagem do grupo LGBTQIA+. Só não podemos ter imposição dessa linguagem. E aí, por que não podemos ter imposição? Porque toda imposição de linguagem, ela é perigosa em todas as áreas da nossa vida. Então, a imposição provoca a perda da identidade pessoal e coletiva. Uma mulher que tem um relacionamento abusivo e que o marido fala que ela não serve para nada, que ela é uma bruaca, isso está na novela Pantanal mostrando, você vai perdendo a identidade dela, minando a autoestima. É uma linguagem
que serve para dominação, para submissão, para escravidão. Ela é escravizada dentro daquela relação, causa uma relação de dependência, ela acha que depende daquele que se impõe sobre ela pela linguagem, até ela ter a perda de liberdade e às vezes não consegue se livrar disso. Quando um povo domina o outro e escraviza o outro, nós temos os exemplos aqui no Brasil, o português. Quando chegou aqui, destruiu a cultura e a linguagem das tribos indígenas que nós tínhamos aqui e impôs a sua cultura e a sua linguagem. Então, a linguagem não pode ser uma imposição. Ela tem que ser uma relação natural. Ela vai se modificar e ela tem que ser uma relação natural, porque ela vai provocar a submissão, a perda da identidade, as tribos perderam a identidade, a perda, eles se tornam dominados, escravizados, dependentes. E se você olhar, a França fez isso na África, Inglaterra fez isso na África, português fez isso na África, Portugal, e assim mundo afora. Então, a linguagem tem que ser viva, modificada naturalmente, jamais por imposição, por lei, por decreto, porque senão é isso aqui que vai acontecer. O Rosina de AZ de hoje fica por aqui e na próxima semana eu trago mais um conteúdo adequado ao estudo para o concurso da CONDEP. Eu agradeço a audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.